Boa noite. Nós fazemos parte da quinta turma do PROEF e iremos discutir os textos da disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física. Nosso grupo é formado pelo Sérgio, Ormin Danilo, Bruno, Rafael e o Luiz. Nesse texto 1, é uma revisão sistemática, onde ele busca trabalhos em periódicos internacionais sobre a relação sociocrítica, ensino da educação física e formação de professores, né? Dentro desse texto, algumas coisas me chamaram a atenção, mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção é quando ele fala sobre a questão da avaliação no ensino médio, certo? Ele faz algumas considerações, ele faz uma categorização, uma espécie de uma categorização. Em relação a essa categorização, avaliação do ensino médio, ele fala sobre a relutância dos alunos, em algum caso, no trabalho, né, dessa forma mais crítica. Outro ponto importante que eu acho do trabalho que ele analisou é que de todos esses trabalhos mundiais, ele chama a atenção que não tem nenhum brasileiro, apesar de ser um trabalho estrangeiro, ele apresenta que não tem nenhum brasileiro, nenhum alemão. E por que essa estranheza? Porque por conta da pedagogia do Paulo Freire e também pela escola de Frankfurt. Então, são duas escolas, né, duas teorias que trabalham sobre isso e não tem nenhum trabalho da educação física desses países. Vai lá, Bruno. Eu queria destacar a questão de que, a partir dos anos 80, houve uma crítica muito grande à forma tradicional como os conteúdos da educação física eram tratados. E aí começa a se fazer um estudo de como trabalhar uma educação física mais voltada para a questão social, para a realidade social do aluno. Eu destaco isso porque, dentro das minhas aulas de educação física, eu tento justamente fazer essa vinculação sempre do conteúdo com a realidade social do aluno, fazendo com que ele entenda que muitas vezes os problemas encontrados dentro da prática corporal, dentro das aulas de educação física, também são problemas que estão na sociedade. E quando a gente começa a refletir sobre isso, e eu faço um trabalho com os alunos tentando deixar eles autônomos para buscar soluções dentro das aulas de educação física, eu acabo também fazendo um trabalho de formação de cidadãos críticos, fazendo com que eles também vão para a sociedade e busquem soluções para esses problemas dentro da sociedade, já que acaba que um problema está vinculado ao outro. Rafael? E vale ressaltar que esse intercâmbio cultural ele é interessante, mas nem sempre, como o Rafael falou, contém a realidade do nosso país. Então, com isso, vale reforçar também que é sempre importante a gente trabalhar nas aulas de educação, né, e trazer esses debates para dentro das práticas corporais. Esses textos, eles têm uma relação. No segundo texto, Savian, em 2009, ele fala da formação, ele faz crítica. E no caso da educação física, tem o caráter conteudista.
E relacionando com a questão prática, no início da docência, nos anos ali 2010, eu era um professor altamente conteudista. Então, eu pegava os conteúdos que eu absorvi na graduação e implementava com os alunos. Então, assim, é um grande desafio dos professores de educação física da nossa área trabalhar com essa questão pedagógica e trazer a criticidade aí, a liberdade e a autonomia para os nossos alunos. O texto 2, eu confesso que foi o texto que eu mais gostei dos três, e ele, na minha opinião, ele casa diretamente com o nosso encontro prático que a gente teve nessa semana, né? A relação que ele faz do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico, né? Que aí ele vai tratar de todas as licenciaturas, né? Que é comum a gente ouvir isso, pelo menos era, na época de estudante, a gente dizia, aquele professor, ele sabe muito, ele tem muito conhecimento, mas ele não tem didática, né? E eu já percebi, durante a minha formação, e vocês vão dizer de vocês também, se quiserem, que a gente tinha, pelo menos a minha, tinha uma preocupação muito grande nas questões de como a gente ia abordar esses conteúdos, né? E isso está diretamente ligado à semana, né? Às formas de ensino que tem a educação física, que é rica e é cabível e dá para executar dentro da escola. Vai lá, Bruno. Quando eu li esse texto, eu fiz uma reflexão sobre a minha graduação. E aí eu achei até curioso, porque eu fui ver o meu histórico da graduação. E aí eu percebi que realmente grande parte da carga horária do curso de educação física está voltada para a questão dos conteúdos que nós ensinamos. As disciplinas ligadas ao esporte, ao jogo, as danças, as lutas. No meu caso, especificamente, não tinha os esportes de aventura ainda na grade curricular, mas em comparação com as disciplinas ligadas à didática, estágio, a parte pedagógica, a carga horária dos conteúdos é maior. Então, realmente, a gente sai preparado, entre aspas. A gente tem uma preparação maior para tentar entender quais conteúdos nós vamos trabalhar dentro da escola. Mas a gente não tem uma preparação tão boa para entender de que forma nós vamos trabalhar esse conteúdo. E aí, muitas vezes, acaba que o professor acaba reproduzindo outras práticas de outros professores, muitas vezes os professores que foram os professores deles, para poder conseguir dar suas aulas. É claro que, com o passar do tempo, a gente tem as formações, a gente tem possibilidade de fazer uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado, que seja, que vai ajudar o professor a aprofundar mais o seu conhecimento pedagógico e melhorar a qualidade do seu ensino. Rafael? Então, dando continuidade, a gente percebe nessa forma do como ensinar, né, e o que ensinar, que a educação não tem como lembrar da graduação, realmente. A gente tem educação física, tem, no caso da minha, durante a minha formação, tem psicólogo, então a gente traz para aplicar na nossa prática pedagógica.
Danilo. O terceiro texto, ele aborda questões sobre a justiça. E aí está muito relacionado com a minha realidade, né, o quanto pessoa com deficiência, pois esse respeito às diferenças são fundamentais para garantir a justiça na educação. E ele também traz questões críticas em que a educação ela deve fornecer subsídios para tornar o discente autônomo, liberal, livre para escolher suas escolhas. E aí, nesse sentido, ele precisa ter uma igualdade e que os conteúdos, as abordagens dos professores, metodologias, não podem aprofundar essas diferenças, né, e causar cada vez mais a exclusão, né, e a questão hierárquica, né, onde um é superior ao outro, que não deve ser valorizado nesse contexto da educação. Nesse terceiro texto, quando ele fala sobre as questões das finalidades educativas, eu faço um link com a disciplina passada, né? Onde a gente entender qual a função da escola dentro do contexto que a gente está hoje, né? E aí, o texto não faz, mas acho que cabe a gente fazer uma reflexão de como é esse modelo de escola que a gente tem hoje, no meio que a gente vive, e como é que a gente pode transformar a educação física, né, com o objetivo de chegar a essas finalidades dessa instituição escola, né? E uma coisa que me chamou muita atenção no texto, né, falando, já que ele falava sobre a questão de diversidade, de igualdade, de inclusão, o final ele trata sobre as questões que aconteceu durante o ensino na pandemia, né? Que o Bruno ele já pesquisou sobre isso, ele pode falar bem mais do que eu. Vai, Bruno. Sobre essa discussão do que é uma escola socialmente justa, a gente tem que entender que existem diversidades dentro da escola e, como o Danilo falou, a gente não pode reforçar preconceitos. Na verdade, é papel da escola e do professor, e aí eu falo especificamente como professor de educação física, que nós temos que aprender a debater sobre isso. E debater no intuito de tentar... Eu sei que a gente não vai conseguir acabar com tudo isso, mas pelo menos amenizar a situação. Tá? Especificamente sobre a questão do trabalho na pandemia, ficou claro que as escolhas dos governos de como tratar o ensino remoto fez com que prejudicasse determinadas redes de ensino. E aí fazendo uma comparação entre a rede privada e a rede pública. Tá? E a forma de atender o aluno também interfere diretamente na qualidade do ensino que as instituições podem oferecer. Isso é uma forma de se fazer justiça através da educação. Você tem que ter equidade. Rafael?
Pensando em uma escola socialmente justa, não dá para não lembrar do que a gente debateu na disciplina. Foi uma imersão na temática justiça social, e eu não consigo não trazer esse debate para a realidade da educação física. Porque a partir do momento que a gente trabalha com a cultura corporal, a gente precisa e tem que debater sobre os paradigmas dos corpos também para as escolas em que a gente trabalha. Então, a educação física, por lidar com especificidades do corpo, ela não só tem que promover a justiça social, como combater as injustiças sociais, né? Como os colegas falaram. Então, existem, dentro de um micro contexto, que é um contexto escolar, a gente tem diversas realidades diferentes, né? E a educação física precisa ser equitativa e precisa combater essas diversas injustiças para que esse processo educativo ele se torne o mais significativo possível. Danilo?